Boa noite. É uma bênção, mais uma vez, reunidos para adorar o Senhor. Sei que você veio neste sentido, nesta intenção de adorar ao Senhor com a sua vida, com o seu cântico, e agora nós ouvindo a mensagem da Palavra de Deus. Mas antes, deixe-me só completar um avisozinho do pastor Bruno. A viagem missionária será R$20. É necessário para o custeio das despesas. Orem pela nossa irmã missionária Eliane, lá em Cabo Verde. Ela estava grávida e teve um aborto espontâneo. Então, vamos estar orando por ela. Na quarta-feira foi pedido oração, mas vamos estar orando por ela, pelo esposo também, que perdeu um emprego. Então, são situações muito difíceis. Pedir que o Senhor esteja cuidando daquela serva e vamos pensar, nós como igreja, como apoiá-la. E também avisando que nosso curso de quinta-feira, de Pentateuco, essa semana não ocorrerá, mas na outra quinta-feira ocorrerá. Estamos estudando sobre o Pentateuco no CTM, Centro de Teologia Manancial, não é isso? O pastor Bruno para me corrigir, mas ele foi trabalhar ali atrás, né? E temos também a alegria de ter o seminarista Wesley, né, que cortou o cabelo, né, ficou legal aí, muito bem, já servindo ao Senhor, e ele já vai viajar também para servir em outros locais, né? Amém. É um homem trabalhador, uma bênção. Mas, irmãos, considere o seu passado. Você já considerou o seu passado com relação ao serviço na obra de Deus? Quando nós paramos para pensar sobre o nosso passado, tudo que Deus fez, e até as dificuldades que Deus permitiu que passemos, isso nos ajuda a aprender mais sobre Deus e a servir de modo mais fiel ao Senhor. Hoje, a ideia é que você considere o seu passado, desde o dia que você se converteu, tudo o que aconteceu com você. Talvez naquele momento de frieza espiritual. As crianças, né? Exatamente. É porque era o Pereira que tinha que dar o aviso. Até 12 anos, ele nem ouviu. Até 12 anos podem sair, né? Obrigado. Eu notei um movimento ali, eram as crianças, né? Mas a ideia é que, na nossa vida, nos momentos, às vezes, que estamos ali, espiritualmente mais frágeis, acabamos ficando distante de Deus, né? Ficamos sem vontade de orar, sem vontade de ler a palavra. E aí, o Senhor, para nos despertar, mexe conosco, não é verdade? Isso é um padrão de como Deus age desde o Antigo Testamento. E aí Deus mexe conosco. Aí vem, às vezes, a provação, a dificuldade, para que nós acordemos e busquemos ao Senhor. Considere o seu passado, as bênçãos que Deus deu. Essas provações são bênçãos, porque é para nós voltarmos para Deus. Hoje nós vamos meditar no livro do profeta Ageu. Sem abrir a Bíblia. Você lembra do que é que trata Ageu? Difícil, porque é um livro meio esquecido, né? Profeta menor, profeta menor, ninguém nem liga. A gente liga para Isaías, né? A gente liga para os profetas com os mais substanciais. Mas Ageu tem uma mensagem muito importante. A mensagem de Ageu serve para avaliarmos o nosso passado. Abrem Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1, os profetas menores. Nós vamos observar como Deus agiu através deste profeta. E nós queremos considerar o nosso passado, observando aqui algumas questões. Vamos considerar, na verdade, 3 motivos para considerarmos o nosso passado. Ageu, ele é um profeta, vamos fazer aqui concurso bíblico, né? Ageu foi um profeta da época de Davi? Sim ou não? Não, muito bem. Ageu foi um profeta do período lá do reino de Israel, da época de Elias? Não, né? Ageu, ele foi um profeta do período de Jeremias. Jeremias, ele foi o profeta ali do cativeiro babilônico, ali ele viu o cativeiro acontecendo. Ageu estava ali com Jeremias? Peguei alguns. Não. Ageu foi um profeta do período do cativeiro,
Ele estava lá com Ezequiel no cativeiro? Também não. Eu peguei todos, né? Na verdade, todos não. Na verdade, Ageu é um profeta pós-exílico. O povo de Israel, por causa dos seus pecados, idolatria, não guardavam a lei de Moisés, os sábados, os anos sabáticos, Deus fez algo inimaginável. Israel jamais imaginava, na verdade, Judá, o reino do sul, jamais imaginava que Deus ia destruir o próprio templo que ele mandou Salomão construir. Jamais eles imaginavam isso, jamais. E também nunca imaginariam que Deus tiraria deles a terra que Deus deu desde o período de Josué. Eles nunca imaginavam que o Senhor tivesse uma atitude tão drástica e dura contra eles, povo de Israel. Mas Deus fez, porque para o Senhor a honra do nome de Deus é mais importante do que tudo. Quando os profetas e homens de Deus oram, eles oram: Senhor, faz isso por amor do teu nome. Aí sim, é assim que tem que orar, porque o nome de Deus é maior do que tudo. E tudo que Deus faz é por amor ao nome dele. Eita, que egoísmo, né? De forma nenhuma. Não existe maior poder neste mundo do que o Senhor nosso Deus. E tudo que Deus faz é para a glória do próprio nome dele, porque ele não tem ninguém maior do que ele. E fazendo isso, o Senhor é justo e beneficia e abençoa a todos nós. Israel foi para o cativeiro, 70 anos, até que aproximadamente ali em 539 a.C., Israel retorna do cativeiro. Há um edito de Ciro para que Israel volte, e os judeus começam a retornar do cativeiro para repovoar Jerusalém. No entanto, voltar para Jerusalém não era algo tão fácil. Restabelecer o que havia sido destruído não era tão simples. Nós temos que lembrar que a obra de Deus no Antigo Testamento é um pouco diferente da obra de Deus hoje. Hoje a igreja ela pode estar em qualquer lugar, ela não precisa ter um templo. Às vezes chamamos esse prédio de templo, mas é um prédio. Templo são os crentes no Senhor Jesus Cristo, a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, na verdade, no Novo Testamento, na igreja, as coisas são mais flexíveis em muitos aspectos. A igreja pode se reunir em qualquer lugar, mas no Antigo Testamento, Deus ele se revelava a partir de uma terra específica, Israel, de um povo específico, o povo de Israel ali em Judá, e tinha que ter um templo construído, porque esse templo era o símbolo da habitação de Deus na terra, da bênção de Deus aos perdidos, um símbolo de que existe uma salvação no Deus de Israel, e que o Deus de Israel é único, e que não há outro Deus na antiguidade que possa salvar. Então, no ministério do Antigo Testamento, da Velha Aliança, a terra e o templo eram fundamentais para a adoração, para a proclamação da salvação e para a glória e a honra do Senhor nosso Deus. Por isso que o povo de Israel, ao voltar para Jerusalém, depois do cativeiro babilônico, depois dos 70 anos exilados, eles tinham essa missão: reconstruir Jerusalém, a cidade de Deus, e reconstruir o templo, que é o local, o símbolo da habitação do Senhor na terra. Isso era fundamental para que a mensagem de Deus fosse proclamada e o nome de Deus fosse glorificado na terra. Dentro desse contexto, temos 3 motivos que nós queremos destacar para considerar o nosso passado, a fim de servirmos melhor ao Senhor. Primeiro, mantendo-se fortes em meio ao desânimo. Devemos considerar o nosso passado para nos mantermos fortes no meio do desânimo. Esse povo que voltou do cativeiro estava desanimado. A profecia de Ageu data de 520 a.C., cerca de poucos anos, não tinha nem 20 anos, que eles estavam voltando. Muitos dos judeus que estavam na Mesopotâmia, na região da Babilônia, em outras cidades, que o Império Babilônico era enorme, eles não queriam mais voltar. O exemplo é Esté, por exemplo, ela não voltou para Jerusalém quando pôde. Esté, Mordecai, eles não voltaram. E outros ficaram em Suzã, na Pérsia, que era um império que engoliu o Império Babilônico, que foi o Império Persa a partir de Ciro.
Então, veja que muitos os judeus tinham que ter voltado para reconstruir os muros, para reconstruir o templo, a cidade, e continuar o projeto de Deus de proclamar a glória de Deus para a salvação do mundo perdido ali do Antigo Testamento. Mas muitos não voltaram. Foram poucos, cerca de 50 milhões de pessoas aproximadamente voltaram ali. Quando Ageu escreve esta profecia dada pelo Senhor, 2 capítulos, livro muito curto, ele escreveu no período do rei persa Dario I, ou Dario Estáspes. O livro do profeta Ageu é um livro diferente de outros, cronologicamente, especificamente muito bem marcado. A gente sabe o dia, o mês e o ano que foi escrito o texto da profecia de Ageu, né? Então, esse livro ele é dividido em oráculos. As profecias no Antigo Testamento são divididas em oráculos. Existem oráculos de salvação e oráculos de julgamento, oráculos de esperança. É um gênero dentro da literatura profética do Antigo Testamento. O oráculo é a voz de Deus falando ao profeta para que o profeta proclame a mensagem à nação. Especificamente aqui, a nação de Israel, que voltou do cativeiro babilônico. Ageu, então, tem 4 oráculos no livro da profecia de Ageu. O primeiro oráculo, Ageu, capítulo 1, versículo 1, diz aí: no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo, aí o oráculo. Este é o oráculo que nós vamos observar hoje. Mas o segundo oráculo, está lá, esse oráculo foi de 29 de agosto de 520 a.C. O segundo oráculo é Ageu 2, do 1 ao 9. Olhe só o verso 1. No 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, aqui é 17 de outubro de 520 a.C. O terceiro oráculo começa em Ageu, capítulo 2, verso 10. Ao 24º dia do mês, nono, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, aí é o terceiro oráculo, 18 de dezembro de 520 a.C. E o quarto oráculo, Ageu, capítulo 2, verso 20. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo. E aqui também, 18 de dezembro de 520 a.C. Talvez você ache estranho, porque diz 24º dia do mês, e está no nosso 18 de dezembro, mas é porque o calendário profético no Antigo Testamento era um calendário lunar. O calendário lunar, você conta o ano a partir da lua, por isso o nome é lunar, né? Então, significa 12 meses, cada mês com 30 dias. Então, você não tem mês de 28, nem de 29, nem de 31. Você tem só meses de 30 dias. Então, é tudo fechadinho, calendário lunar. Até porque o dia, para o judeu, nesse período, começava às 18 horas, aproximadamente, né? Ao anoitecer, marcava-se o começo do dia, que para nós isso é muito esquisito. O nosso dia começa de manhãzinha, não é verdade? Mas, oficialmente, o nosso dia começa 0 horas e 1 minuto. Então, quer dizer, tem várias formas de marcar o dia do homem moderno. Mas o fato é que esses 4 oráculos trazem uma mensagem. Uma mensagem de considerar o nosso passado, o que Deus fez conosco, para aprendermos a servir ao Senhor e colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Nesse tempo em que nós estamos dando essas informações muito importantes para você entender a profecia de Ageu, você começou a considerar o seu passado? Como Deus foi maravilhoso e tem sido com você? No dia em que lhe converteu, no dia em que lhe deu a salvação, e até mesmo no dia que permitiu as dificuldades na sua vida, para que você lembrasse do Senhor, para que você lembrasse de ler a Bíblia, para que você continuasse firme em oração. Você está pensando, considerando? Considere o seu passado, para que você sirva o Senhor com mais intensidade. Esse é o motivo da profecia de Ageu. Esperava-se, então, que uma multidão de judeus voltasse para Jerusalém. Mas não foi essa multidão que voltou. Os judeus que voltaram eram poucos, 50 mil exilados, e eles tiveram muitas dificuldades.
Quando eles voltaram para a terra de Jerusalém, eles tinham que repovoá-la. Mas alguns ficaram na terra e não foram para o cativeiro. Aqueles mais pobres da nação de Judá ficaram em Jerusalém. E, obviamente, eles tomaram terras. Então, aqueles que foram para o exílio e os filhos destes lá, quando voltaram, queriam suas terras de volta. Mas os que ficaram disseram, não, perdeu a terra, saiu, perdeu, né? A terra agora é nossa. Esse foi um grande problema, né? Retomar a divisão de terras como era antes do cativeiro. A reconstrução de Jerusalém do templo enfrentou oposição. O livro de Neemias deixa isso muito claro. Inimigos, né, de outros povos que também tinham entrado em Jerusalém e se opunham à construção dos muros do templo, porque, obviamente, não era do interesse deles. Eles iam perder o domínio que eles tiveram nesse período dos 70 anos do povo judeu fora da terra. E então, após a reconstrução inicial do altar no pátio do templo e dos esforços para lançar os primeiros alicerces para a construção, pouco trabalho parece ter sido construído. Esdras, capítulo 3, do verso 2 ao 10, fala que eles não conseguiram avançar muito nesse trabalho. Lembra, isso para a proclamação da salvação no Antigo Testamento, para a adoração ao Senhor, era muito importante. O trabalho da construção do templo foi impedido por Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, que escreveram carta ao rei Artaxerxes para parar tais trabalhos. E realmente os trabalhos pararam por algum tempo. Lá em Esdras 4, 8, nós lemos assim: Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Artaxerxes. E o verso 24, Esdras 4, 24, diz: cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Veja, então, que o tema da profecia de Ageu e também de Zacarias, que foram profetas que viveram no mesmo período pós-exílico, era uma profecia para a reconstrução do templo, para motivar a nação a servir na obra de Deus. Erroneamente, esse texto, muitas vezes, ele é empregado para a reforma da igreja, né? Mas o texto não está querendo dizer que nós temos que reformar o prédio da igreja. O texto está querendo dizer que nós temos que reformar as nossas vidas para dar prioridade às coisas de Deus. Bíblia, oração, adoração, serviço, pregação do Evangelho. No Antigo Testamento, a obra de Deus era reconstruir os muros e o templo, para a proclamação da salvação e adoração ao Senhor, para a glória de Deus. No Novo Testamento, não precisamos construir templo. No Novo Testamento, nós temos que proclamar o Evangelho do Senhor Jesus para a honra e a glória de Deus. Precisamos conhecer a Escritura para ter vidas transformadas e discipular pessoas para servir ao Senhor Jesus Cristo. Todos aqui, nesse contexto de Ageu, eles estavam extremamente desanimados. Cada um que voltou procurou logo ajeitar o seu lugar, reformar a sua casa, conquistar novamente a sua posse. E esse povo que retornou esqueceu da obra do Senhor. Quem estava à frente era Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote. Mas o povo em si não estava atento ao querer de Deus. Temos que nos manter fortes em meio ao desânimo. Na vida do crente, vem muito desânimo. Por isso que algumas igrejas procuram vencer esse desânimo com a música mais agitada, ou com um estilo, né, mais progressista, acreditando que luzes ou adereços no culto vão dar ânimo. Isso é mascarar a vida cristã e a fé. O nosso ânimo vem do Senhor, pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. É isso que nos sustenta, dia após dia, até a volta de Cristo, numa vida que busca a Deus, que testemunha do Evangelho, que vive para a glória do Senhor. E eu tenho observado esse fenômeno nas nossas vidas. Que fenômeno? Situações que fogem do nosso controle, para nos impedir de servir ao Senhor, para nos desanimar, para nos afastar de Deus. São situações que não dominamos. Saúde. Não dominamos tudo da nossa saúde.
Ou, às vezes, é questão financeira, ou de trabalho, ou de estudos, ou familiar, ou de qualquer outra ordem. Situações externas, muitas vezes, ao nosso domínio, que estão ali para nos impedir de servir melhor ao Senhor. Essa é a luta do crente da modernidade. É isso mesmo. E nós, mesmo sabendo que o trabalho é importante e que tantas outras áreas da nossa vida são importantes, mas não podemos desanimar e perder o foco de que fomos chamados por Deus das trevas do pecado para servir ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa razão de existir. Se você, crente em Jesus, não entende que você existe, vive para a glória de Deus, você está vivendo sem propósito. Isso gera depressão, isso gera desânimo, isso gera desmotivação para com as coisas de Deus e para com a sua própria vida. Para com a sua própria vida, porque você perdeu o propósito. Embora o propósito está claro na Escritura, você já ouviu várias e várias mensagens sobre esse propósito na sua vida. Não pode esquecer disso. Então, Ageu tem este propósito na sua profecia. Fazer com que esses crentes mantenham-se fortes no meio do desânimo, voltando para uma terra devastada, possuída por outros, e que eles têm que reconstruir templo, muros, e deixar até o seu próprio interesse de lado, para que a obra de Deus seja realizada. Hoje não precisamos construir templos e muros, mas precisamos fazer a obra de Deus. O que é que nos falta? De cara, falta tempo. O crente na modernidade, achar tempo para Deus, está difícil, não é verdade? Tempo para ler Bíblia, cadê? Tempo de oração, para você pregar o Evangelho, para fazer o discipulado com uma pessoa, para servir no ministério da igreja ou fora da igreja. Tempo é o primeiro passo para podermos servir e adorar a Deus como Ele quer, mantendo-se fortes em meio ao desânimo. Mas um outro dado importante, uma outra motivação, outro motivo, melhor dizendo, estão nos versículos seguintes. É que a obra de Deus, ela sempre vem em primeiro lugar. Jesus já ensinou isso, Mateus 6, 31, a obra do Senhor, o reino de Deus, sempre vem em primeiro lugar. Mas Ageu pregou isso aqui também. Olha Ageu, capítulo 1, verso 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Aqui é o oráculo, primeiro oráculo. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Essa aqui é a voz do povo. É Deus falando ao profeta Ageu o pensamento do povo. O povo que voltou do cativeiro concluiu, não chegou o tempo de construirmos a casa de Deus. De onde eles tiraram essa conclusão? Da cabeça deles. Por quê? Verso 3. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Então, por que o povo concluiu, no versículo 2, que não era o tempo de construir a casa de Deus? Por que foi? Porque cada um foi construir a sua própria casa. Mas é muito justo, eu voltei do cativeiro, onde é que eu vou botar minha família? Não é verdade? Como eu vou retomar minha propriedade daqueles que invadiram quando eu fiquei o tempo fora? E lá na Babilônia, 70 anos, eu tive filhos. E até netos, lá na Babilônia. E vieram todos, eu já velhinho, né, que voltei da Babilônia velhinho, ainda vivo mais velhinho, com meus filhos e meus netos. E vamos morar onde? Vamos cuidar logo da nossa casa. Humanamente falando, é muito lícito. Mas o que o Senhor requer de nós é que Ele venha em primeiro lugar. E o povo concluiu, não é tempo de construir a casa de Deus. Eles tiraram isso, muito conveniente, porque a obra de Deus não é o mais importante. Importante é o quê? Nossas casas, construir as nossas casas, casas apaineladas. A painelada aqui é forrada, coberta, um telhado bem acabado. E o templo estava em ruínas. Mais uma vez, esse texto aqui, ele não é para ser utilizado para a reforma do prédio.
certo? Isso é um anacronismo terrível, é uma péssima interpretação desse texto. Mas esse texto aqui serve para entender que a obra do Senhor vem em primeiro lugar, na frente das nossas necessidades urgentes e particulares. Então, eu não posso deixar de proclamar o Evangelho, de servir na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o corpo de Cristo, porque eu passo por problemas e dificuldades. Não posso. Como crente em Jesus. O Senhor permitiu o problema para eu aprender algo. E no meio do problema e da adversidade, vamos crescer juntos e continuar glorificando a Deus. Lendo a Bíblia, orando, pregando o Evangelho, no ministério infantil, no retiro de jovens, no encontro de casais, nos diversos ministérios desta igreja. Apesar das dificuldades e crises, o ministério que Deus nos deu, a todos nós aqui, crentes no Senhor Jesus, ele continua. Não podemos nos abater, porque essa é a estratégia do maligno desde Ageu até hoje. É fazer com que nós estejamos tão ocupados com as nossas necessidades básicas, que aqui é moradia, necessidades básicas, que esquecemos a obra do Senhor. Mas se colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus, o Senhor não vai suprir todas as coisas? Vai. Por que não colocamos? Falta de fé. Lemos a palavra, mas não cremos na palavra em muitos momentos da nossa vida. Creia. Veja, coloque a sua fé em prática. Sirva ao Senhor na sua vida, mesmo na dificuldade, mesmo na provação, porque são estes crentes que sustentam as igrejas do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando de sustentar financeiramente, não. Estou falando de sustentar em todos os aspectos. Sustentar no serviço, sustentar na pregação, sustentar na oração, sustentar quando se precisa, porque uma igreja, o corpo de Cristo, é luz no meio das trevas de uma cidade, de um bairro, é um local onde o perdido vai procurar ajuda, é o local onde os desesperados encontram a luz, é uma igreja, nós. Essa era a mensagem que Deus tinha para Ageu, e que Ageu passou para aquele povo que estava desanimado. Compare a mentalidade desse povo. Não é tempo de construir uma casa a Deus. Por quê? Vamos construir as nossas casas. Olha a mentalidade de Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 7, verso 1, totalmente diferente. Davi diz, 2 Samuel 7, verso 1, sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã, olha, Davi disse para Natã, Davi teve muitas batalhas, venceu as batalhas, Deus deu vitória. Então Davi chegou e disse para o profeta Natã, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei, vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Natã percebeu, Deus deu oportunidade a Natã de construir sua casa. E Natã construiu. Davi. Davi aqui, ele considerou o passado dele. Viu? Ele pensou quantas bênçãos Deus deu para ele. Vitórias. Rei da nação de Israel. Construiu um palácio. Quando fala casa aqui, é um palácio. E ele parou para pensar, eu estou neste palácio confortável e a arca do Senhor, não. Eu tenho que fazer alguma coisa. Certamente, Deus também deu um tempo, porque o Senhor é longânimo, paciente e misericordioso, Deus deu um tempo para esse povo do período do profeta Ageu, período pós-exílico, construir suas casas. Deus não foi contra que eles construíssem e ficassem morando todo mundo na rua e primeiro construíssem o templo. Deus deu a oportunidade. O problema é que esse povo não se atinou, como Davi, que tinha que construir a casa de Deus. Não que Deus precise de uma casa, porque Deus não precisa. Deus é Deus, Ele é Espírito, Ele é infinito, Ele não precisa de uma casa para existir, para morar, porque vai ficar com frio, não existe isso para Deus. Mas aquele templo ali era um símbolo da habitação de Deus, do poder de Deus, para que a mensagem do Senhor se expandisse por toda a antiguidade. E o povo escolhido não se atentou para isso. Então, volte para Ageu, capítulo 1, verso 5. Ageu 1, 5 diz,
Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Bota o salário no saco, o salário cai e perde o salário. Considere o vosso passado. A pergunta aqui é: por que Deus não abençoou? Por que Deus não está abençoando a sua produção, o seu gado, as suas coisas? Por que o seu salário não rende? O que está acontecendo? Irmãos, não estamos pregando aqui teologia da prosperidade, de forma nenhuma. Mas existe um princípio na Escritura, de que o Senhor abençoa aqueles que são fiéis a Ele. Até mesmo na aprovação, a aprovação que Deus manda, em muitos momentos é uma bênção para aqueles que são fiéis ao nome do Senhor. E esse era o caso. Construíram suas casas apaineladas, bonitas, mas não construíram o templo do Senhor. Considere o seu passado. Por que as coisas não estão andando bem? É o momento de refletir. Por que está faltando a bênção do Senhor? O que aconteceu? E Deus faz isso porque parece que é uma das formas do ser humano acordar. Quando as coisas apertam, ficam difíceis, ele busca Deus. Óbvio, o que é o contexto do profeta Ageu? Infidelidade do povo. Deus pode fazer isso por outros motivos, ou não. Mas nesse contexto, Deus está dizendo: considere o seu passado. Você pode considerar o seu passado também como Davi, que olhou para trás e viu quantas bênçãos Deus fez para ele. Venceu as vitórias, rei de Israel. Deus livrou Davi das mãos de Saul e estava governando num palácio. E a arca do Senhor está sem proteção. Então, como Deus me abençoou, agora eu quero servir mais ao Senhor. Não é o caso da profecia de Ageu para esse povo, mas é uma forma de considerar o nosso passado, para servir ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso espírito, nossa alma e nosso coração. Ageu capítulo 1, verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. E aqui veja novamente a mesma expressão. Olha, considere o seu passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu como um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. A mensagem é essa: vocês não estão priorizando a obra de Deus. Essa é a mensagem de Ageu para o Antigo Testamento. E essa mesma mensagem se aplica a nós hoje, porque ela também aparece no Novo Testamento. A mensagem de que temos que priorizar as coisas do Senhor. A modernidade que nos cerca, a nossa sociedade, obscurece a nossa objetividade da vontade de Deus. Colocamos tudo na frente de Deus. É um aniversário, é uma programação, é um passeio, tudo na frente do Senhor. Claro que tem as exceções, óbvio, é claro. Tem coisa que realmente temos que participar. Mas não podemos permitir que essa nossa agenda social tome de conta do nosso serviço ao Senhor. De modo que não temos tempo, por exemplo, para trazer nossos filhos para o Clube Oance. De modo que não vamos ter tempo para vir para a mocidade. De modo que não vamos ter tempo nem para estar na escola dominical. Como assim? Como assim, né? Então, óbvio que temos que ter um tempo para descansar, mas temos que ter o tempo para servir ao Senhor. E esse tempo ele tem sido engolido pelas urgências modernas da nossa vida e por algo que colocaram na nossa mente, de que vindo domingo à noite tudo se resolve na nossa vida, né? Uma semana sem culto é uma semana sem Deus. Já ouviu esse ditado em outros locais por aí, né? Isso não é verdade. Nós temos que estar sempre adorando ao Senhor. Então quer dizer que se eu faltar um culto, estou perdido. Não é isso. Não é isso. Às vezes não dá para vir, ok, mas o seu coração tem que estar pulsando, vibrando
pelas coisas de Deus, para servir ao Senhor, porque Jesus morreu numa cruz pelos nossos pecados, como falamos hoje pela manhã. E a nossa gratidão tem que ser tamanha, porque não vamos para o inferno, pela graça de Deus, que vamos dedicar nosso tempo a adorar ao Senhor, a glória de Deus, quer seja neste culto, quer seja em qualquer outro serviço que podemos prestar ao Senhor para a honra e glória de Deus. Mesmo que seja um serviço considerado nos olhos humanos muito pequeno, mas ainda é extremamente importante para a honra e a glória do Senhor nosso Deus. E Deus está dizendo essa mensagem para Ageu, para que Ageu alerte aquele povo. Olha o verso 10. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. É por isso. Por isso o quê? Porque vocês correm para construir as casas de vocês, povo lá que voltou do cativeiro, e esquece de construir a casa do Senhor. Verso 11. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então o Senhor decidiu não abençoar os que voltaram do cativeiro nesse momento. Por quê? Porque eles esqueceram de priorizar a obra do Senhor. Veja bem, humanamente falando, é muito justificável. Acabei de voltar de um cativeiro, passei 70 anos escravo ali, tive filhos e netos. Eu tenho que me ajeitar, pegar meu pedaço de terra e ajeitar uma morada para mim. Muito lícito, muito justo. Mas o Senhor tem que ter o seu templo construído, os seus muros levantados. E quem estava interessado aqui era Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote. Até eles, em um dado momento, ficaram desanimados. Deus levanta quem? Ageu e Zacarias, para ir lá pregar e motivar Zorobabel e Josué e todo o povo nesse trabalho, que era a obra de Deus, lá no contexto do Antigo Testamento. A obra de Deus sempre vem em primeiro lugar. Se na sua vida, como crente no Senhor Jesus, você sempre deixa as coisas do Senhor para depois, naquele dia, quando melhorar, quando ajeitar, quando for assim, Jesus volta e você não serviu como deveria servir. O serviço é hoje. Não somente o seu serviço pessoal, adorando a Deus, na palavra, na oração, com a sua família, mas o seu serviço público, na igreja, no seu trabalho, pregando o Evangelho, levando e conduzindo pessoas ao Senhor Jesus Cristo. E, por fim, Deus abençoa os que seguem a sua vontade. Isso também é um princípio que vem do Antigo até o Novo Testamento. Deus abençoa todos que seguem a vontade dEle. Mesmo que essa bênção, às vezes, seja uma provação, mas ainda é bênção. Olha, Ageu, capítulo 1, verso 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam à voz do Senhor seu Deus. E as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Que bênção! Essa história terminou feliz. O povo ouviu a mensagem e se arrependeu. E é isso que Deus quer. É que nós estejamos ouvindo a mensagem e nos arrependamos do nosso pecado. A tragédia é quando, domingo após domingo, ouvimos a mensagem e continuamos do mesmo jeito. Isso Deus não quer. Se estou falhando, ouvir a exortação do Senhor, através do profeta Ageu, eu vou temer ao Senhor. Eu vou me arrepender do meu pecado. Vou considerar o meu passado e ver onde eu falhei, onde eu deixei Deus mais de escanteio da minha vida e priorizei outras áreas, até com boa intenção, mas falhei. E aí devo me arrepender. E essa é a ideia. Eles se arrependeram, retrocederam no erro e se propuseram a construir a casa do Senhor. Verso 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Veja, quando o povo de Deus segue a palavra de Deus, Deus é com o povo.
Quando o povo de Deus não segue a palavra do Senhor, então Deus vai agir, para que este povo se arrependa. No caso aqui, da história do profeta Ageu, com o povo que voltou do cativeiro, Deus tirou a chuva, Deus tirou a produtividade, Deus tirou essas bênçãos materiais, para que o povo sentisse, estamos contra a vontade do Senhor. Às vezes Deus faz assim, para abrir os nossos olhos, para sempre colocar o Senhor e sua obra em primeiro lugar. E então, quando o povo temeu a Deus, se arrependeu, o que foi que o Senhor falou? Eu sou convosco. Ou seja, estou novamente abençoando vocês. É somente isso que o Senhor quer, que nos arrependamos dos nossos pecados e que vivamos segundo a vontade do Senhor. E então, no versículo 14, lemos ainda: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram a trabalhar na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. O Espírito de Deus agiu tanto em Zorobabel, como em Josué e em todo o povo. Resumindo aqui, basta querer. Basta querer. O povo não quis construir a casa de Deus. Cada um quis construir sua própria casa logo e rápido e bonita. Deus não abençoou. Deus não esteve com eles. Deus não agiu no meio deles. Mas quando o povo temeu, se arrependeu e retrocedeu do seu pecado, na hora Deus disse: eu sou convosco. E Deus mandou um Espírito fortalecê-los. Basta querer. Querer colocar Deus em primeiro lugar é o primeiro passo. Querer. Se vai conseguir ou não, não se preocupe. Queira. E ore e busque. O Senhor vai te revestir do poder do Espírito dele. A mim e a você, para que nós façamos a obra de Deus bem feita e o consideremos em primeiro lugar. E eles começaram a trabalhar na casa do Senhor. Veja que até a metade do nosso texto, Deus, quando se referia a Israel, o profeta dizia: e assim falou o Senhor dos Exércitos. Esse é o nome de Deus para a guerra. Quando Deus vai para juízo, no Antigo Testamento, Ele é o Senhor dos Exércitos. Mas quando o povo se arrepende, é o Senhor. Somente o Senhor, no nome íntimo de Deus para com o seu povo, porque a comunhão voltou. Os nossos pecados nos afastam de Deus. Quando deixamos o serviço do Senhor, em segundo, terceiro ou em último lugar, para colocar as nossas urgências, problemas e dificuldades de qualquer ordem que seja, na frente da missão que Deus nos deu, porque todos nós aqui temos a missão do Senhor nas nossas vidas. Fomos chamados das trevas do pecado, não só para estarmos assim vivendo em rituais religiosos e tendo essa comunhão gostosa, também, mas principalmente para glorificar o nome do Senhor, todo dia, com as nossas vidas, luzes no meio das trevas. Toda a igreja, hoje está aqui, todo mundo reunido, as luzes aqui todas reunidas. Amanhã, todos vamos nos dispersar. E se você tivesse um gráfico, acho legal aqueles gráficos de via satélite, que você vê o planeta à noite, várias luzes, né? Você pode imaginar todas aquelas luzes como se fossem os crentes aqui em Fortaleza, amanhã de manhã, espalhados pela cidade, glorificando ao Senhor, sendo luz no Senhor, para a honra e glória de Deus, testemunhando, mesmo sem palavra, mas com a sua vida, com a sua oração, com o seu momento de ler a palavra. Irmãos, hoje a vida está tão, o povo está tão perdido, que se no seu trabalho você leva uma Bíblia, e no intervalo você bota aqui em cima, isso já é um grande testemunho. Um grande testemunho. E se você fizer mais, naquele seu intervalo, você abre e lê, vai aparecer gente para chegar perto de você, para saber desse livro. É incrível, eu testei isso muitas vezes na universidade. Eu não precisava nem sair para evangelizar. No meu intervalo lá, quando eu fazia curso na universidade, lá no Crato, abria a minha Bíblia. Chegava um, chegava outro,
que a gente começava a falar de Deus. Né? Uns para escarnecer, aconteceu com Jesus, mas outros para ouvir. Você pode fazer isso. Isso já é um grande testemunho lá no seu trabalho. E as pessoas vão saber que você é um servo do Senhor, serva do Senhor, e vão querer ouvir essa mensagem do Evangelho. Considerai o vosso passado, as bênçãos que Deus lhe deu, aquilo que Deus deixou, restringiu a você, considere, para que você sirva melhor o Senhor. Nesse primeiro oráculo da profecia de Ageu, aprendemos que temos que nos manter fortes em meio ao desânimo. O desânimo na vida dos crentes está sempre presente. Não se deixe abater pelo que você vê. Você tem que sempre estar observando as coisas pelos olhos da fé, como o Senhor Jesus nos ensina. Aprendemos também que a obra de Deus sempre vem em primeiro lugar e que Deus abençoa os que seguem a sua vontade. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela tua graça e misericórdia, pelo teu amor com que o Senhor tem nos amado. Obrigado, Pai, pela tua escritura, pela profecia que o Senhor deu a Ageu, tão atual para os nossos dias. Nós, crentes da modernidade, que vivemos numa vida tão corrida, tão atarefada, exigência desse sistema maligno de pecado que nos cerca, que está na economia, na política, no sistema de trabalho, em tantas áreas da nossa cultura, e que tenta nos acorrentar para que não venhamos a servir ao Senhor com mais efetividade, objetividade e empenho. Capacita-nos, Senhor Deus, para perceber essa estratégia do maligno e não ceder. Ajuda-nos, ó Pai, a estarmos sempre motivados, fortes e firmes no Teu Espírito, inabaláveis na obra do Senhor, no meio dessa vida tão corrida, sempre lendo a Tua Palavra, em oração e buscando testemunhar de Ti onde quer que estejamos. Que o Senhor nos abençoe, é o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.